Paz do Senhor Jesus. Essa é mais uma reflexão ali da Bíblia. Eu sou o presbítero Paulo Sena e venho, através desse canal, vos esclarecer o meu compromisso. Eu vindico o meu ministério e dedico a minha vida a pregar a palavra de Deus e a sua veracidade. Porque o nosso único guia é a palavra do Senhor. Nós não podemos de maneira nenhuma se distanciar das verdades bíblicas. Tudo aquilo que não está na Bíblia e é ensinado pelos homens é heresia. E contra isso eu combato, mas com muito respeito à religião de todos, com muito respeito à sua crença. Hoje eu quero vos falar sobre os 4 dogmas católicos, ou seja, os 4 dogmas marianos. Eu quero mostrar se existe base bíblica naquilo que o Papa Pio XII, no ano de 1950, inventou. Relacionado a outras atrocidades que a Igreja Católica vem cometendo ao longo da história, como a chamada Santa Inquisição, que foi o pior ato pecaminoso na história da Igreja, aonde após a Reforma Protestante, após a Igreja ser dividida pelos mártires e pelos reformadores, principalmente Martinho Lutero, a Igreja agora combate. A Santa Diocese combate contra os protestantes. E em nome de Jesus, mataram, torturaram e perseguiram famílias. E muitos foram mortos. E a igreja tem esse passado sombrio, que é chamado da Era das Trevas. A era mais suja, aonde em nome de Jesus a igreja matou, destruiu famílias, tomou as posses das pessoas, as suas herdades, as suas casas, simplesmente porque eles confessavam outra fé, simplesmente porque eles não obedeciam ou não queriam seguir o catolicismo. E os papas cometeram esse pecado, chamado Santa Inquisição Católica. Se você tem alguma dúvida sobre isso, pesquise a história. Hoje em dia existem vários meios de informação. A internet hoje em dia é como se fosse uma avalanche de informação. E se você pesquisar os livros históricos e a história do catolicismo romano, você vai saber que a igreja matou mais do que a Primeira Guerra. Mas vamos deixar isso quieto. Vamos ao assunto que interessa hoje. Os 4 dogmas marianos. A virgindade perpétua de Maria, a maternidade divina, a ascensão de Maria aos céus e a Imaculada Conceição, ou a Concepção Imaculada de Maria. A virgindade perpétua, a igreja defende a virgindade de Maria como ela permaneceu virgem até a sua morte. E a ascensão, segundo eles. A maternidade divina é que eles dizem que Maria é a mãe de Deus. A ascensão de Maria é que eles dizem que Maria subiu aos céus. E a Imaculada Conceição, a Concepção Imaculada, é que Maria, por ser imaculada, ser santa, só ela podia dar a luz ao Santo Filho de Deus. Mas vamos lá ver isso conforme a Bíblia. Baseado em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Paulo defendendo, vindicando a autoridade divina do seu apostolado e da sã doutrina do Senhor, Paulo disse assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não eu e não outro, Mas se alguns vos inquieta
e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já foi vos anunciado, que seja maldito, que seja anátema. O que isso quer dizer? Paulo está dizendo que não existe outro Evangelho a não ser o de Cristo. Porque só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Paulo estava defendendo a doutrina verdadeira do cristianismo, que é a única fé em Cristo Jesus, como autor e consumador da fé, que só Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, só Ele tem poder de perdoar pecado, só Ele é mediador entre Deus e os homens, só Ele é o caminho. E não existe nenhuma referência bíblica no Novo Testamento que tenha nenhuma linha falando sobre a intercessão de Maria, sobre Maria poder perdoar pecado. E nós vemos aí um dogma que foi adotado pelo catolicismo, que é totalmente antibíblico, um ensinamento verdadeiramente de homens. Mas não quero vos chocar com isso. Eu estou apenas mostrando a você a verdade baseada na história, baseada na Bíblia. Sobre a virgindade perpétua de Maria, nós temos várias referências no Evangelho segundo São Lucas, quando nós vemos que Maria, ela deu à luz ao seu primogênito. A palavra primogênito significa primeiro. Jesus foi o primogênito de Maria. José respeitou Maria até dar à luz a Jesus. Por ser casado com Maria, é uma coisa muito simples de se compreender, a Escritura é bem clara sobre isso. E José teve uma vida normal com Maria. O matrimônio era abençoado por Deus. A união entre um casal sempre foi abençoada por Deus. Não há pecado nenhum em um casal ter filhos. Isso não tira a graça de Maria, isso não tira o respeito que nós temos a Maria. Apenas é um atributo dado pela Igreja Católica, criado pela Igreja Católica, sem fundamento bíblico. Porque nós vemos em Marcos capítulo 6, versículo 3, que fala sobre os irmãos de Maria, os irmãos de Jesus, os filhos de Maria e as irmãs de Jesus. Também em Mateus capítulo 13, versículo 55 e 56, fala sobre os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus. Tiago, historicamente, é o mais conhecido irmão de Jesus, irmão do Senhor. E tem várias referências sobre isso no Novo Testamento. Então, dizer que Maria foi perpetuamente virgem é antibíblico. A maternidade divina. A Igreja Católica afirma que Maria é a mãe de Deus. Mas Deus não tem princípio, nem meio, nem fim. Deus sempre existiu. Por isso que Ele é Deus. Deus não tem genealogia. Então Ele não tem mãe nem pai. Isso é simples demais. E a ascensão de Maria não existe nenhuma referência. Como está lá em Atos capítulo 1, que fala sobre a ascensão de Jesus. Jesus foi recebido ao céu diante de 500 testemunhas, recebido com 2 anjos. Isso aí está registrado no primeiro versículo, primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Mas no Novo Testamento não temos nenhuma referência sobre a ascensão de Maria aos céus. Isso foi mais uma criação da Igreja Católica, mais um ensinamento da Igreja Católica, onde nós vemos mais uma heresia sendo introduzida dentro do seio da Igreja. Também sobre a Imaculada Conceição, onde eles pregam que Maria, por ser imaculada, ser santa, ela concebeu. E segundo a tese dele, só uma pessoa santa podia gerar outro santo. Quer dizer que Maria era santa, gerou Jesus, então a mãe de Maria tinha que ser santa também. A avó de Maria tinha que ser santa também, e assim sucessivamente. Então isso é uma coisa que não tem sentido. Se existissem tantos santos assim, não havia necessidade de Jesus ter morrido pelos pecadores. Mas a própria Maria diz assim, no capítulo 1 de São Lucas, versículo 46. Maria diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor,
O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela tem que ser bem-aventurada. Não é sobre o respeito, mas sobre a sua virgindade perpétua, maternidade divina, e sobre a ascensão ao céu, e não vemos nenhum registro no Novo Testamento. E sobre a sua concepção imaculada, também não faz sentido nenhum. São coisas simples, questões simples, que eu podia citar milhares de versículos aqui. Eu devia teologar mas não há necessidade para isso. Se você se basear no que está escrito João capítulo 1, Filipenses 2, versículo 5, Apocalipse 22 e 13, Gênesis 1 e 26, Lucas 1, versículo 26 ao 38, e Atos capítulo 1, versículo 11, fala sobre a ascensão. Também nos Evangelhos fala sobre os irmãos de Maria, Mateus 13, versículo 56 e 55, Marcos capítulo 6, versículo 13. São tantos versículos que falam sobre isso. Eu só quero apenas dizer a você que está ainda preso ao engano, a esse sistema religioso. Lá em Apocalipse capítulo 18 diz assim: sai dela, povo meu, sai dela. Porque existem pessoas que ainda estão no sistema religioso e Deus está clamando para que saia. Abra os seus olhos, reconheça a verdade. Você foi iludido, você foi enganado por ensino de homem, por tradições de homem. Não só você, mas a sua família, os seus antepassados, por não examinar a Escritura, por não conhecer a verdade bíblica. O conselho que eu dou a você: estude a Bíblia, examine a Bíblia. Não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante. Não aceite tudo que vos ensina, que foi ensinado. Tenha coragem de buscar a verdade. Corra e busque a verdade. A Bíblia é uma fonte inesgotável. E eu quero vos dizer uma coisa: religião só serve para dividir as pessoas. Religião foi uma coisa criada pelos homens. Jesus veio ao mundo não para trazer religião, mas veio combater os falsos ensinos. E por isso ele foi morto, por falar a verdade e pregar a verdade. E mostrar o caminho, o único caminho. Não foi um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Só existe um único caminho, que é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Só ele é mediador, só ele é intercessor, só ele que com seu sangue comprou homens e mulheres de todas as tribos e todos os povos do mundo. A ele a honra, a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus ilumine e te mostre a verdade. Eu não estou faltando com respeito, pelo contrário. Maria merece sim o meu respeito, por ser a mãe do meu Salvador, Maria de Nazaré. Só não posso atribuir a ela aquilo que não é digno a ela. Aquilo que é de Deus pertence a Deus, porque a honra é dele, a glória é dele. Nós não podemos tirar a glória de Deus para dar a nenhuma outra criatura, porque não existe nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra um nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus é a verdade. Que Deus te abençoe, te guarde. Essa foi mais uma reflexão à luz da Bíblia. E peço que se inscrevam e dê o seu like, seu comentário e nos ajude a divulgar a palavra de Deus e a sua verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.